Olá, estamos iniciando a nossa aula 88 do nosso ciclo de estudos de filosofia espírita em tempos de coronavírus, em que estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo. A aula de hoje, que tem o número 88, ainda está no capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon, que é o capítulo 16. Hoje, nós vamos ver um texto do livro O Céu e o Inferno, sobre a história de um espírito que desencarna e informa a sua vida à Sociedade Espírita de Estudos Espíritas de Paris, que era presidida por Allan Kardec. Na aula passada, em que falamos da desigualdade da riqueza, nós mostramos esse gráfico aqui, que vocês viram que aqui é a linha da riqueza e aqui são a linha das encarnações. Acho que está certo. Tá, deixa eu ver aqui. Exatamente. Aqui é a encarnação e aqui é a linha da riqueza. Aqui embaixo é a encarnação. A encarnação e riqueza. A riqueza tem um lado negativo, que é a miséria. Então, o indivíduo, numa encarnação, ele vive na miséria, está aqui a linha, abaixo da linha basal, depois ele fica mais pobre, na outra ele sobe, é rico, desce nessa, sobe outra vez mais rico, desce estupidamente, vai até um estado de miserabilidade e depois sobe outra vez para um estado de riqueza. Essas oscilações entre a pobreza e a riqueza, relativamente às encarnações, é que constituem a justiça divina, de forma que o rico de hoje pode ser o pobre de amanhã, e o pobre de hoje, o rico de amanhã. Portanto, o princípio da distribuição de riqueza é uma questão relativizada à reencarnação. Se o indivíduo acha que unicamente uma encarnação só pode resolver as injustiças da Terra, ele irá contra as leis divinas e fracassará. Por isso que todas essas teorias que propõem essa questão da distribuição igualitária de riqueza sempre fracassarão, porque não consideram a vida espiritual, não consideram a existência de Deus e não consideram a reencarnação. Isso foi a aula de ontem, a síntese nesse gráfico. Depois eu estou fazendo as apostilas, vocês vão receber, você tem que esperar, porque está difícil aqui digitar essas coisas. Para mim, então, na minha idade, é mais difícil ainda. Vamos estudar hoje o nosso livro aqui, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. É a segunda edição da CELD, é o capítulo 8, Expiações Terrestres. Vamos lá. Vamos estudar esse indivíduo chamado Simmel Slisgol. Vamos devagar e olhem bem para mim, porque isso é muito importante. Slisgol era um pobre judeu de Vilna. Vilna era a capital da Lituânia. Morto em maio de 1865. Lituânia é um país báltico. Durante 30 anos, havia pedido esmola com uma tigela na mão. Na cidade, por toda parte, conhecias o seu grito. Lembrai-vos dos pobres, das viúvas e dos órfãos. Durante esse tempo, Sligol juntara 90 mil rublos, que é uma moeda russa, mas não guardou um só kopek, que é um centavo, para si. Aliviava os doentes que ele mesmo tratava, pagava os estudos das crianças pobres, distribuía os necessitados os alimentos que lhe davam. À noite era dedicada ao preparo do tabaco para aspirar, que ele vendia o tabaco, que o mendigo vendia para promover suas próprias necessidades. O que lhe sobrava pertencia aos pobres. Slimmel era sozinho no mundo. No dia do seu enterro, uma grande parte da população seguiu seu cortejo fúnebre.
e os estabelecimentos comerciais foram fechados. Homenagear o Schlemiel. Evocação de Schlemiel, Sociedade Espírita de Paris, 15 de junho de 1865. A Sociedade Espírita de Paris evocava os espíritos. Se vocês estudarem o Livro dos Médiuns, você vai lá ver o texto, é Livro dos Médiuns e dos Evocadores. Quer dizer, a evocação é possível. Chico Xavier diz que o telefone só toca lá em cima para aqui para baixo. Aqui na Sociedade Espírita de Paris, nós temos as evocações. O telefone toca de baixo para cima também. Vamos ver como isso acontece. Vocês ainda têm conceitos errados sobre a mediunidade. Bom, resposta. Evocaram o espírito de Schlemiel. Resposta. Muito feliz e tendo finalmente alcançado a plenitude do que ambicionava e que paguei bem caro, estou aqui entre vós, desde o início dessa noite. Eu vos agradeço por dar desatenção ao espírito de um pobre mendigo, que com alegria vai tratar de responder às vossas perguntas. Aí, evocar o Schlemiel. Aí vem a pergunta do Allan Kardec na Sociedade. Uma carta de Vilma, da cidade que ele viveu, nos fez conhecer as particularidades mais notáveis da vossa existência. E pela simpatia que ela nos inspirou, tivemos a vontade de conversar convosco. Então, eles evocaram o Schlemiel. Isso que vocês estão entendendo? Eles evocaram o espírito dele. Não? Agradecemos ter atendido a nossa chamada. Então, o telefone tocou aqui embaixo. Daqui embaixo subiu lá para cima. E já que concordais em nos responder, ficaremos felizes por nos esclarecermos ao conhecer a vossa situação como espírito e as causas que motivaram o gênero da vossa última existência. Então, a sociedade vai estudar o que aconteceu com o nosso Schlemiel. É um nome estranho, mas é assim mesmo. Orientações. Responde Schlemiel. Primeiro concedei ao meu espírito, que compreende sua verdadeira situação, o favor de vos dizer a sua opinião sobre o pensamento que tiveste a meu respeito. Imploro os vossos conselhos, se essa opinião estiver errada. Então ele pede ajuda dos doutrinadores lá da mesa, ou dos evocadores, no caso. A força moral da caridade. Achaste estranho que a manifestação pública tenha tomado tal desenvolvimento para homenagear um homem sem importância, que soube, por sua caridade, atrair o seu semelhante para si, atrair para si semelhante antipatia. Não digo isso por vós, caro mestre, em relação a Allan Kardec, nem por ti, caro médium, nem por todos vós, espíritas verdadeiros e sinceros. Falo, porém, para as pessoas indiferentes à doutrina. Não existe fato mais espantoso. A força da pressão moral que a prática do bem exerce sobre a humanidade é tamanha que, por mais material que a humanidade seja, ela sempre se inclina, saúde o bem, apesar da tendência a que tem para o mal. Então, aqui é um trecho importante para todos nós espíritas, mostrando que a força moral dos nossos atos, a força moral da caridade propriamente dita, ela é impactante, ela tem a força, tem muita força para modificar o sistema. E nós temos que ser coerentes, tenazes e persistentes na prática da caridade. Nunca desistimos. O estudo. Agora chego às vossas perguntas, que de vossa parte não são ditadas pela curiosidade. Ele quer responder a Allan Kardec. Não são perguntas curiosas, mas formuladas apenas tendo em vista a instrução geral. É isso que a sociedade fazia, ela evocava os espíritos para fins de estudo, né? E formulação da doutrina. Portanto, já que tenho liberdade para isso, vou dizer quais são as causas que motivaram e determinaram minha última existência, com a maior concisão possível. Então, ele vai descrever o que houve com ele para fins de
esclarecimento e construção da doutrina. Há muitos séculos eu vivia com um título de rei, preste atenção, ou pelo menos de príncipe soberano. Dentro do círculo do meu poder, relativamente estreito, comparado dos vossos países atuais, eu era o senhor absoluto dos destinos dos meus súditos. Agia como tirano, ou melhor, como um carrasco. Com um caráter arrogante, violento, avaro e sensual, podeis imaginar qual deveria ser a sorte dos pobres seres que viviam sob as minhas leis. Olha só. Eu abusava do meu poder para oprimir o fraco, para obrigar toda espécie de profissões, de trabalho, de paixões e de dores a contribuírem de qualquer maneira para o serviço das minhas próprias paixões. Ele criava taxas, impostos, sei lá o quê, compelia, coagia a todos esses indivíduos trazerem dinheiro para ele. Assim, eu atingia com um tributo até o produto da mendicância. Ninguém podia mendigar sem que antecipadamente eu tomasse a minha grande parte que a piedade humana deixava cair na bolsa do couro dos mendigos. Até uma parte da mendicância ele apropriava. Mais do que isso, a fim de não diminuir o número de mendigos entre os meus súditos, não queria que caísse, proibi que os infelizes dessem aos seus amigos, aos seus parentes, aos seus próprios necessitados, a escassa parte que restava para esses próprios seres. Então ele forçava o aumento no número de mendigos. Em uma palavra, fiz de tudo o que existe de mais impiedoso em relação ao sofrimento e à miséria. Cristo. A desencarnação. Perdi então o que chamais a vida. Entre tormentos e sofrimentos horríveis, minha morte foi modelo de terror para todos aqueles que, como eu, porém em menor escala, partilhavam minha maneira de pensar. Permaneci durante 2 séculos e meio no estado de espírito errante. Essa é outra questão. Allan Kardec ele fala em espíritos errantes. Chico Xavier diz que há cidades. A gente ainda não chegou a um consenso sobre isso. Eu não sei bem o que é espírito errante. Que está na reticidade, está no mundo espiritual, mas sem se regionalizar, sem criar cidades, estados, hospitais, etc. É uma coisa ainda que não ficou bem definida na doutrina. E quando, ao final desse espaço de tempo, compreendi que o objetivo da encarnação era completamente diferente daquele que meus grosseros e obtusos sentidos me haviam feito perseguir, ele não sabia, porque a encarnação era para isso, obtive a poder de preces lá em cima, de resignação lá em cima, e de lamentos lá em cima, permissão para receber a tarefa material de passar pelos mesmos sofrimentos e ainda mais o que fizera os outros suportarem. Então ele recebe autorização para reencarnar. Bem, esse texto é tão importante para nós, e o nosso tempo está acabando, do nosso Schlimmel, que eu vou voltar para vocês. É importante que vocês conheçam isso. Muito importante. Allan Kardec traz muitas coisas. E amanhã nós continuaremos a descrição da história desse mendigo judeu, depois ele se diz judeu, como mendigo, e o porquê de tudo isso, e como ele se reabilitou mediante a caridade. Que Deus nos abençoe.